no debate de Maceió, né, para depois dessa fase política, sem dúvida o tema que deve mobilizar, principalmente para quem é de fora de Maceió, é a questão do afundamento dos bairros. São 55 a 60 mil pessoas que deixaram suas casas aqui em 5 bairros de Maceió. E, sem dúvida alguma, foi muito falado por algum tempo a forma como o Renan Filho, que foi governador do grupo do senhor, não se posicionou naquela época. Ele foi governador aí por um longo tempo, na época que começou os problemas, já deixou o cargo em 2022, ali na renúncia de abril para a eleição do Paulo Dantas. Depois o Paulo assumiu mais, tem uma crítica à prefeitura. Queria primeiro, antes de falar de proposta dessa questão, que o senhor fizesse um pouco de avaliação da postura do poder público nesse período em que o MDB tinha o Renan Filho como o governador, era o Rui Palmeira na época, depois o JHC, se não houve uma certa omissão também no começo, porque essa tomada de frente aconteceu já tarde, já com Paulo Dantas. Não, Madeira, deixa eu te explicar. Eu vou te lembrar uma coisa. Ou foi em 2009, ou 2019, ou em 2020, não estou lembrando agora, me perdoe, o Renan Filho, então governador do estado de Alagoas, foi o primeiro governador na história a cancelar uma licença de meio ambiente da Braskem. Então, as minas que a Braskem utilizava em Maceió, todas as outorgas foram canceladas pelo governador Renan Filho, ou em 19 ou em 20. O que o governador Filho trabalhou na época, Madeira, foi com seriedade, trabalhando de forma honesta, não precisou fazer alarde em relação a isso. É muito feio o político querer fazer alarde e ganhar notoriedade da população em cima de 60 mil vítimas, como você bem está colocando. Então, eu acho, pelo contrário, eu acho que as medidas que foram tomadas ainda em 2019 ou em 2020, repito, não lembro em qual dos 2 anos, ou seja, o prefeito de Maceió nem era prefeito ainda, era candidato a prefeito, ainda era o prefeito Rui Palmeira, foram fundamentais para que a Braskem parassem de extrair salgema das minas em Maceió. E isso fez com que esse paradigma todo mudasse, a Braskem passasse a exportar salgema, primeiro do Rio Grande do Norte, agora, se não me engano, tem exportado do Chile, pelo porto de Maceió, um porto que a Braskem tem em Maceió, continua com todas as operações, gerando os mesmos empregos que gerava, mas esse problema é um problema que ficou encravado como uma cicatriz na nossa cidade, porque hoje 20% do território de Maceió é completamente inutilizado, é vendido para a Braskem. Eu não aceito a Braskem dizer que indenizou pessoas, a Braskem não indenizou pessoas, a Braskem comprou os imóveis das pessoas, é bom que isso fique bem claro, e a Braskem, por 1 bilhão e 700 milhões de reais, comprou todo o patrimônio público que tinha naquela região. Praças, logradouros, ruas, calçadas, o que tinha naquela região, tudo agora é um imóvel da Braskem, cartorialmente, porque no termo de acordo que eles colocaram para as vítimas, que foi imposto para as vítimas, ele tem uma cláusula que já se encaminha para o cartório para escriturar. Então, aquilo, 20% de Maceió é da Braskem, Madeira. Isso é um grande absurdo. Você vê Brumadinho, você vê Mariana, as coisas foram tratadas de uma forma completamente diferente. Aqui, o que se fez? O poder público correu para os colos da Braskem, o poder público municipal, a prefeitura municipal, fez um acordo para ter dinheiro, e um dinheiro que poderia estar sendo usado para auxiliar essas 60 mil vítimas, como você falou. Até hoje, nenhum centavo desse dinheiro foi para vítima nenhuma, pelo contrário, foi para grandes alardes e pouca coisa que mude a vida de verdade do cidadão. Então, isso é um problema muito sério e, com certeza, a partir de 1º de janeiro, eu vou rever todos os acordos que a prefeitura tiver com a Braskem. Vou revisitar todos os acordos na justiça, em qualquer instância que eu puder revisitar, em nome dessas 60 mil vítimas que tiveram que sair das suas casas, parar de trabalhar na região, fechar os seus negócios por conta do maior crime ambiental da história da humanidade cometido aqui em Maceió. Então, o senhor quer dizer... Pois não, pode ir. Então, o senhor quer dizer que o senhor deve romper esse acordo que foi fechado pela prefeitura com a Braskem? Se sim, qual vai ser a via? Se vai ser via judicial? E o que é que o senhor propõe no lugar? João, eu tenho uma proposta que é muito diferente do que está posto no lugar. É óbvio que, para romper o acordo, a gente tem que buscar todas as instâncias judiciais. Há uma série de cláusulas abusivas nesse acordo, como, por exemplo, a Prefeitura de Maceió dá à Braskem um perdão dos crimes cometidos no passado,
dos crimes no presente e dos crimes que aparecerão dentro daquela região no futuro. Há também um perdão de todos os débitos tributários, ITBI, IPTU daquela região. Então, assim, é um acordo pró-Braskem. E se você olhar aí os valores que foi feito em Mariana ou os valores que foi feito em Brumadinho, são valores acima de 15 bilhões de reais de acordo. Não é 1,7 bilhão de real. E o que é que muda em relação a Mariana e Brumadinho para Maceió? Absolutamente nada. Pelo contrário, a área aqui de Maceió, inclusive, é muito maior do que dessas regiões. Então, é necessário, sim, revisitar o meio legal, conversando com a empresa, fazer de verdade um fundo de amparo às vítimas, relocar as pessoas que estão presas nos flechais. A gente tem mais de 3 mil pessoas que ainda estão presas nos flechais, isoladas socialmente, porque a Braskem diz que não deve mais nada a essas pessoas, porque já fez o acordo com a Prefeitura de Maceió, então está todo mundo lá isolado de forma social, todo mundo para entrar na região tem que passar por dentro da área onde foi cometido o crime, isso é uma coisa inacreditável. Então, assim, temos que fazer um fundo de verdade para a vítima, dividir o dinheiro com a vítima, fazer moradia para as vítimas, construir um novo bairro. E naquela região, aquilo ali não pode ter titularidade de Braskem. Aquilo ali tem que ser construído um grande parque municipal e um memorial às vítimas da Braskem e um memorial a esse crime que foi cometido na nossa cidade. É isso que a gente precisa fazer. Candidato, só queria terminar essa questão de Maceió, do acordo com a Braskem, porque o dinheiro, parte desse dinheiro, mais de 200 milhões, foram na compra de um hospital privado. Isso foi bastante criticado pelo grupo do senhor, né? A defesa de que o hospital foi mais caro, talvez, do que era para ser, a questão de ser um custo maior de manutenção. Queria saber o que é que o senhor pensa sobre esse hospital, se o senhor ganhar, se o senhor pretende manter esse hospital, se o senhor pretende revê-lo, se o custo de manutenção vale a pena, ou se o senhor pode seguir com ele com alguma adequação. Então, Madeiro, com certeza manter o hospital. Ninguém vai abrir mão do hospital. Mas que o hospital foi comprado por um preço muito suspeito, não é a gente que está dizendo. O senador Omar Aziz falou isso no Senado, na CPI da Braskem. O senador Otto Alencar falou isso no Senado, na CPI da Braskem. E o Renan Filho, o ex-governador, construiu 4 hospitais com esse mesmo valor. Então, é óbvio que tem alguma coisa estranha nessa aquisição. Mas o que Maceió precisa se voltar, Madeiro, é para a saúde básica, para atenção e promoção da saúde. Para você ter ideia, a gente hoje é uma das piores capitais do Brasil em programa de saúde da família. Aí você sabe qual é o resultado disso? Hoje é a cidade que mais amputa membros entre as capitais do Brasil proporcionalmente. Porque o que é que acontece? O cidadão tem diabetes, não sabe nem que tem diabetes, tem uma unha encravada, e qual é o final? Vai para um hospital para arrancar o pé, uma perna. Essas coisas não podem acontecer. A gente tem que falar com seriedade, conversar com as pessoas, dizer o que é a verdade. Se a gente tivesse um programa de saúde da família, como a gente deveria ter e como eu defendo, que é atingindo 70% da população, como outras cidades do país já têm, a gente não precisa de outro hospital. Se a gente tivesse clínicas da família fazendo exames, fazendo atendimento de especialidades, cuidando das pessoas e fazendo a prevenção e a promoção da saúde, a gente não precisaria desse hospital municipal. É isso que eu estou querendo dizer, Madeira. A gente faz muito alarde, né? Essa gestão faz muito alarde, exagera muito nas coisas, compra coisa para poder, durante o debate, dizer para que as pessoas acreditem numa coisa que não está mudando a vida de ninguém. Ninguém quer ir para um hospital. A gente quer cuidar da saúde antes. A gente quer cuidar no primeiro sintoma. Para você ter ideia, hoje, Madeira, a gente tem 1.600 pessoas esperando consulta oncológica em Maceió. Aí eu te pergunto, quantas pessoas o hospital comprado por 270 milhões de reais, sem licitação, pela prefeitura atual, atendeu com oncologia? Nenhuma. A gente tem hoje uma fila de 3 mil pessoas aproximadamente esperando cirurgia de vesícula, mais 3 mil pessoas esperando cirurgia de hérnia. Quantas cirurgias dessas especialidades foram feitas nesse hospital comprado com um preço estranho? Então, uma série de pontos nos is que, com seriedade, a gente precisa colocar para que o cidadão vá entendendo o que é que está acontecendo de verdade com a vida das pessoas. Eu queria dar um dado aqui para você. Não sei se vocês vão me perguntar, mas deixa eu falar. Maceió pagou 8 milhões de reais num desfile de uma escola de samba lá do Rio de Janeiro.
da Beija-Flor, foi o prefeito, os amigos desfilar, muito bacana. Com esses 8 milhões de reais, dava para ter zerado essa fila, dava para ter zerado os exames oncológicos. Com 8 milhões de reais, dava para ter zerado todos os pacientes de Maceió que estão esperando por uma cirurgia de vesícula, por uma cirurgia de hérnia. Então, assim, vamos falar sério, vamos falar a verdade. O que é que essas coisas têm trazido de benefício para a vida do cidadão maceiense que mais precisa? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazê-la e esperar que a oposição, quando resolver aparecer numa sabatina ou num debate, responda. Pois é, eu queria te perguntar sobre a Justiça definiu que o senhor deveria retirar, né, propaganda considerada a sua imagem, né, que estava em outdoors aí na cidade de Maceió, atrelados a programas do governo. O que aconteceu? O senhor tentou antecipar a campanha, deputado? Não, de forma alguma. Isso foi uma decisão monocrática de um desembargador. Eu respeito muito a justiça eleitoral, mas a mesma justiça decidiu que o prefeito parasse de postar ações ilegais no seu Instagram pessoal, ele parou, que o prefeito arrancasse todas as placas anunciando e mostrando obras para a sociedade maceiense, que ele fez, inclusive, gastou 2 milhões e 300 mil reais só de placas, 15 dias antes do prazo que a Justiça Eleitoral exige que sejam retiradas. Então, assim, nessa conta, se isso for uma conta, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Os outdoors, o desembargador entendeu de um jeito, o juiz, na primeira instância, 2 juízes já tinham dado vitória. A nossa tendência, isso vai para o pleno do TRE e eu tenho muita confiança que essa decisão possa ser revista no pleno. Não tinha nada de campanha eleitoral no outdoor, é uma campanha de filiação partidária que todos fazem. O próprio candidato JHC fez, o candidato Rodrigo Cunha fez, inclusive, há 2 anos atrás, contra o governador Paulo Dantas, e o TRE, em pleno, decidiu que os outdoors permanecessem. Então não há nada de não respeitar a justiça eleitoral ou não cumprir com as regras. Eu acho que está tudo dentro do seu devido prazo. Como eu disse há pouco, as pessoas ainda estão se aquecendo para entrar em campo e o jogo só se inicia no dia 16 de agosto com o início da campanha eleitoral. Deputado, eu queria voltar um pouco para a questão da Braskem, né? O senhor fez uma defesa da atuação do então governador Renan Filho, na época em que ele estava à frente da gestão. No entanto, a avaliação na época do Ministério Público Federal foi de que houve falhas, né, na fiscalização, sobretudo por parte do Instituto de Meio Ambiente. Eu queria saber se o senhor concorda com essa avaliação do Ministério Público Federal e se o senhor defende que os processos de fiscalização sejam enrijecidos em casos de minas como essa. Não, João, a liberação da mina, quem dá primeiramente é a Agência Nacional de Mineração. A fiscalização cabe primeiro a um órgão federal, não era nem ao órgão estadual, é ao órgão federal. O IMA dá a outorga da mina depois de ter a liberação desse órgão federal. Então, assim, é óbvio que muita gente foi induzida ao erro durante esse momento e, com certeza, o Instituto do Meio Ambiente, através de pareceres aprovados em outras instâncias, inclusive na instância federal, deu a outorga à empresa. Mas, ao mesmo tempo, e no primeiro momento que o primeiro problema apareceu, essa outorga foi, pela primeira vez na história, cancelada. E eu só queria lembrar o seguinte, o Instituto do Meio Ambiente, durante esse período, 14, 15, 16, ele só renovou a outorga que já existe desde 1970 e alguma coisa. Então, houve uma renovação. Não foi uma mina nova que tinha que ter passado por todo o processo junto ao Instituto do Meio Ambiente. Então, assim, continuo dizendo, sem estardalhaço, sem exagero, sem enganação para as pessoas, as medidas tomadas no governo Renan Filho foram as medidas necessárias a serem tomadas. E se você olhar na CPI da Braskem, no Senado Federal, o Instituto do Meio Ambiente se saiu muito bem respondendo todas as perguntas que estavam lá, diferentemente da ANM, diferentemente do procurador-geral do município de Maceió, que ficou lá sem resposta para os recursos usados sem ser com as vítimas, para esse hospital comprado de uma forma, no mínimo, duvidosa em relação ao seu preço e na forma que foi comprada. Se vocês recuperarem aí durante todo o tempo essa investigação que foi feita de forma isenta pelo Senado Federal, quer dizer, o senador Rodrigo Cunha, que faz parte
do governo do candidato JHC, era o vice-presidente dessa CPI. Mas, mesmo assim, a Prefeitura de Maceió e o seu procurador-geral foram para lá e ficaram de responder e não responderam uma série de questionamentos. E eu vou dizer só uma agora em relação às pessoas, para a gente voltar a olhar a ótica do cidadão falando de uma forma séria. Essas 3.000 pessoas que, enquanto a gente fala, nesse exato momento, estão presas e isoladas socialmente lá nos Flechais, a Prefeitura se manifestou publicamente, depois se manifestou pela segunda vez de forma verbal com o seu secretário à época, Ivan, alguma coisa, esqueci o nome dele, me perdoe, dizendo que faria a defesa para a retirada das vítimas dos Flechais, e aí depois chegou de última hora, ninguém tirou as vítimas, as pessoas continuam lá, continuam isoladas socialmente, sujeitas a, de repente, um novo desabamento de mina, arriscando a sua vida, enquanto a Prefeitura de Maceió recebe 1 bilhão e 700 milhões de reais de um acordo, esquecendo essas 3.000 pessoas, esquecendo as outras 60 mil pessoas e torrando esse dinheiro como bem quer.